franco-alemão Jan Goll escreveu certa vez: peguei um ninho no esqueleto de uma era, um ninho macio e rústico, feito de musgo e erva sonhadora. Um ninho é um lugar de abrigo, não é isso? Quem de nós não se emociona diante de um ninho? A primitividade da vida exposta diante dos nossos olhos, a fragilidade da vida desafiando a nossa misericórdia, a simplicidade dela sorrindo para as nossas complexidades. Na Idade Média acreditava-se que no miolo de certas frutas, era sustentado por um ninho feito de uma erva multicolorida. Acreditava-se que qualquer pessoa que carregasse esse ninho se tornaria invisível. Então, ninho, invisibilidade, e o Ivan Goll relaciona ninho a sonho. Essas palavras, invisibilidade, sonho, simplicidade, primitividade, são palavras relacionadas ao sentido e ao lugar da intimidade. E eu quero perguntar, qual é o lugar da nossa intimidade? Para onde que a gente vai quando quer ficar só? Quando não queremos encontrar ninguém? Quando nos queremos tornar invisíveis? Para onde é que a gente vai quando quer sonhar? Em princípio, esse lugar deveria ser a nossa casa, não é isso? Um lugar para ter tranquilidade, para ter paz, para ter descanso. Bom, infelizmente nós sabemos que muitas casas não são acolhedoras e nem sempre há paz na nossa casa. Há casas onde homens, mulheres e crianças são abusadas e sofrem diversos tipos de violência. Há casas onde o diálogo não existe e o respeito é algo desconhecido. Há também aquelas onde os pais e as mães não valorizam as opiniões e os sentimentos dos filhos e onde os filhos tampouco valorizam os sentimentos e as opiniões dos pais e das mães, não é? Essas casas não se parecem muito com lares, se parecem mais com um inferno, na verdade. São casas normalmente adoecidas, que precisam de tratamento. Mas eu quero que a gente pense agora nas casas saudáveis, naquelas casas onde há espaço para o crescimento, para a brincadeira, para o diálogo, para o amor, para a alegria, para bons relacionamentos, ou seja, aquelas casas que são de fato um refúgio, né? Não é maravilhoso um lugar assim? Vocês têm um lugar assim? Acho que quase todos nós ou quase todos nós temos, não é? Jesus, pelo visto, não tinha. Ele não tinha um lugar, de acordo com o Evangelho, onde pudesse reclinar a cabeça. Embora eu pense que a casa de Jesus, a casa de fato dele, não é? Onde ele cresceu com sua mãe e com seu pai, fosse um lugar assim, porque a Maria era uma mulher muito habilidosa, muito inteligente, muito lutadora, e o José também. No entanto, na sua vida de anunciador do amor de Deus, ele não tinha esse lugar, um lugar de descanso, né? E aí é interessante essa fraseologia, vamos dizer assim, do Evangelho, ao dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não é? Ele, quando esse texto é escrito, estava indo para Jerusalém, quer dizer, aquilo que o texto narra, né? Ele estava indo para Jerusalém e essa seria a sua última viagem àquela cidade. Como vocês sabem, Jerusalém era o lugar
onde tudo que era importante em termos da política, em termos da religião, acontecia. Nessa viagem, então, nessa última viagem que ele faz a Jerusalém, antes de retornar, não é? E ser morto. Então, ele ensina aos seus amigos e às suas amigas o que significa ser seu discípulo, ser sua discípula. E o que ele ensina nesse texto que a gente leu? Bom, então, em primeiro lugar, que nenhum tipo de discriminação racial ou conflito étnico deveria permanecer entre aqueles que o seguissem. Não era para ficar com raiva dos samaritanos. Lembra que ele estava passando pela Samaria, né? E os discípulos, ao verem que o povo de Samaria não queria que ele permanecesse lá, disseram: vamos mandar descer fogo do céu para acabar com essas pessoas, para consumir essas pessoas, né? E então, a primeira lição que a gente pode colher desse texto esse tipo de intolerância étnica, racial, não pode existir entre os meus discípulos e discípulas. Em segundo lugar, que nenhum poder divino poderia ser invocado ou estar a serviço da violência ou da vingança. O poder que nós recebemos de Deus como discípulos e discípulas é um poder para curar, para salvar, para amar, para apoiar, para ajudar, e não para ameaçar, para atacar, caluniar ou matar ninguém. Sob nenhuma circunstância nós devemos agir em nome de Deus maltratando outros, incentivando o ódio contra outras pessoas ou promovendo o desejo de eliminá-las. Não se pode invocar fogo do céu para defender Jesus, para defender a sua causa, a sua igreja, o seu povo. Jesus não precisa da nossa defesa dessa maneira, não é? Ou seja, nós não podemos usar de violência nem mesmo para defender Jesus. E isso é muito importante no contexto em que nós vivemos, porque a gente vê muitos discursos invocando a violência para defender Jesus, para defender a sua igreja, né? Bom, então isso é uma coisa importantíssima. Em terceiro lugar, os discípulos e as discípulas de Jesus precisam estar continuamente prontos para servir. Precisam ter a capacidade de renunciar ao que lhes dá segurança e precisam estar dispostos a ir adiante sem olhar para trás. Isso é alguma coisa difícil, não é não? Difícil, né? Quem de nós não precisa de tempo para nós mesmos, sem a preocupação de estarmos disponíveis para servir as outras pessoas o tempo todo? Quem de nós não precisa ter a chance de olhar para trás, de nos arrepender das decisões que nós tomamos, por exemplo? Quem de nós não quer ter um ninho, um lugar próprio, onde nós nos sintamos seguros? E quem de nós não precisa de tempo para lamentar a perda de um pai ou de uma mãe, para enterrar um pai ou uma mãe? Nem mesmo Jesus tem o direito de excluir esse momento de nossas vidas. Então, o que Jesus estava dizendo de fato nesse texto? O que ele estava ensinando? Bom, primeiro, ele tinha um senso de urgência, tá certo? Porque ele sabia que iria morrer. Ele estava dizendo o seguinte, eu acredito, ao ler esse texto: mirem no futuro, olhem para o futuro, não fiquem presos ao passado. O passado é importante, é importantíssimo, aliás, para sabermos a nossa história, para construirmos memória, para não repetirmos erros que praticamos, para aprendermos com aquilo que foi bom, que a gente fez, que a gente conseguiu realizar, ou a nossa família, ou o nosso povo. Mas o passado
passado não pode nos reter, não pode nos impedir de andar para frente. Não podemos ficar reféns de um passado que nos atormenta. Nós precisamos entendê-lo, enfrentá-lo e deixá-lo permanecer como passado. Ser discípulo e discípula de Jesus, então, é entender que o que a gente fez de errado ou de certo na vida, tomar uma decisão melhor, a decisão melhor possível para resolver aquela coisa ou afirmá-la e seguir adiante. Mas aí o texto tem outros elementos, né? O texto diz, por exemplo, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O que isso significa? Isso significa que o nosso Deus é um Deus sem posses. E o que é a consequência disso para nós? O que significa isso para nós? Isso significa que as coisas que nós consideramos importantes, como casa, propriedade, segurança, estabilidade, etc., não devem nos impedir de servirmos a Deus, de estarmos disponíveis para anunciar o amor de Deus, para operar a reconciliação entre aqueles e aquelas que, sei lá, por algum motivo estão desassociados, estão apartados, estão brigados, não é? Enfim, nós precisamos entender que essas coisas que nós consideramos muito importantes na vida, elas não podem nos impedir de praticarmos a solidariedade, de buscarmos a justiça, de vivermos a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Significa que nós não podemos estar impedidos, por estar agarrados a essas coisas, de investir em projetos de paz, em projetos que nos ajudem a construir o futuro que nós queremos construir. Então, os desafios desse texto, né, quando Jesus diz, não vai nem enterrar seu pai, sua mãe que está morto, corre, vai anunciar o reino de Deus, significa que a gente precisa estar disponível para o anúncio do reino o tempo todo. Mas nesse tempo também a gente precisa anunciar o reino de Deus, também é a gente conseguir ter tempo de refúgio, ter tempo para nós, ter tempo de descanso, ter tempo de paz. Significa não ficar preso ao passado, mirar adiante, mas olhar para o passado para entender o presente e seguir para o futuro. Então, essas lições são lições fundamentais para aqueles e aquelas que querem ser seguidores e seguidoras de Jesus. A gente pode acolher essas lições para a nossa vida, será? Queremos acolher? Que Deus nos abençoe e nos ajude a acolher estas e tantas outras lições que fazem a gente entender que a nossa casa é Deus. Amém?